Mensagem do céu. Vamos lá, nós estamos no capítulo 10 de Mishlei. Que o Eterno nos ajude, em nome de Yeshua, a fazermos as coisas corretamente, embaixo da sua suprema autoridade, não é? Capítulo 10 de Mishlei, Provérbios. Vamos lá. Aqui ele vai dizer o seguinte, Provérbios de Shlomo. Um filho sábio alegra o seu pai, mas um filho tolo é a aflição da sua mãe. Queridos, olha só, nesse momento Shlomo entra realmente, sai daquela perspectiva das questões onde há a revelação do Mashiach, onde há a revelação da Ruach HaKodesh, do poder, da autoridade, do sangue do Mashiach, do Seudat Mashiach, de todas essas expressões extremamente fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida na Terra dos Viventes, e ele começa agora a entrar sim no âmbito dos provérbios de Shlomo. E aí ele vai começar a falar de coisas que estão desconectadas na superfície e conectadas na raiz. Tá bom, queridos? Vamos lá. O filho sábio alegra o seu pai, mas um filho tolo, capítulo 10, verso 1, é a aflição da sua mãe. Queridos, o pai, ele se alegra quando o filho recebe a disciplina, a sua instrução, e o filho vive de um modo virtuoso. Todo o crédito acaba indo para a família do pai. Então, em Israel, assim nosso país também recebeu essa tradição que tem sido alterada, a família é conhecida pelo sobrenome do pai. Então, o sobrenome do pai acaba sendo honrado, e quando um filho é bom, ele eleva esse sobrenome dessa família e recai uma honra sobre toda a família. Ao passo, queridos, que a mãe, diferencialmente, ela acaba lidando mais com esse filho no cotidiano. A mãe, ela não está muito lá preocupada com essa honra. Ela está mais preocupada emocionalmente com esse filho, não é? Esse filho tolo, ele se torna uma aflição no sentido de que essa mãe tem um sentimento de culpa, de responsabilidade, quando um filho escolhe o caminho do vício e não da virtude, que nós começamos a tratar com vocês no começo do curso. Tudo na sua vida vai levar você, eu vou repetir isso muitas vezes, queridos, tudo na sua vida vai te levar ou à virtude ou ao vício. Eu já falei para vocês, ninguém fica viciado na leitura das escrituras, ninguém fica viciado em oração, ninguém fica viciado nas coisas que são positivas, nas questões que são positivas. Céu, eu conheço pessoas que estão viciadas em exercício físico, por exemplo, não é? Queridos, o corpo realmente exige o exercício. Uma pessoa que é um atleta, ele instruiu o corpo a se exercitar, e quando o corpo para, ele começa a ter cãibras, ele começa a apresentar toda sorte de dores em relação ao estacionamento daquela atividade, mas o corpo vai se acomodar a esse novo estado, ele vai se conformar com esse novo estado. Porém, queridos, se você não fizer exercício nunca o seu corpo vai estar te pedindo que quer fazer exercício. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, amados, tudo na nossa vida, ela vai para o espectro ou do vício ou da virtude. Se você se posicionar em relação a desenvolver métodos, hábitos positivos, você não vai se viciar nesses hábitos. Por isso é chamado código moral. Essas coisas fazem parte do seu caráter, daquilo que você tem como bom. A mãe, queridos, a mãe tem um relacionamento amoroso com o filho, diferenciado do pai. Isso não quer dizer que o pai não ame, queridos. Um pai não ame. Mas existem alguns vínculos maternos com o filho
que é diferente, amados. Por exemplo, você vai encontrar pais que não sabem que são pais, tiveram filhos e não sabem que têm filhos, não é verdade? Os filhos do Rodanel que o digam, não é? Aí os trabalhadores vieram para cá, de vários estados, para trabalhar aqui no Rodanel, e aí não queriam ficar, e pega aquela pobre vítima que acredita em tudo. A mulher acredita, né, queridos? A mulher não é como o homem, a mulher, ela recebe a informação e ela não tem a digestão. Se ela não procurar a Yeshua, que é o homem da sua vida, para saber se aquilo que vem é verdadeiro, ela vai acreditar no Dom Juan. Ela vai acreditar no Dom Juan. E aí vários homens que tinham, inclusive, famílias em outros estados, conheceram mulheres que tinham a sua casa, que estavam sozinhas, esperando o seu príncipe encantado. Aí ficaram com esses homens que diziam que iam se casar com elas, que iam e casado com família em outro lugar. E aí, quando terminou a obra do Rodanel, voltaram para os seus estados, para suas esposas, e largaram essas mulheres, muitas grávidas e muitas já com filhos aqui. Então, queridos, é muito importante que vocês compreendam que esse tipo de coisa é muito difícil uma mulher deixar o seu filho, uma mulher esquecer do seu filho. Mas o homem, ele não tem essa característica. Essa característica é nossa, é feminina. Por isso, quão maravilhosos são as falanges, não é? As mulheres que anunciam as boas novas. Uma mulher, quando ela se apaixona em amor, porque tem a paixão sensual, tem a paixão do engano, mas a paixão em amor pelo eterno, essa mulher vai dedicar a sua vida completamente a ele. Ela vai fazer isso, ela vai sacrificar tudo que lhe é caro pelo seu relacionamento maior, para declarar que o amor pelo eterno é superior a qualquer outro amor, não importa qual seja. O filho acaba sendo uma aflição, uma tortura para a vida desta mãe, porque a mãe não desvincula, queridos. Hashem tem uma característica feminina, por meio da Ruach HaKodesh, eu já falei para vocês, não é? De ser El Shaddai, só a mamãe judia tem Shaddai, não é? Shaddai seria a expressão de amamentar a criança, proteger, dar calor, dar carinho, não é? Então, essas características, elas são completamente distintas de um homem. O homem não tem como dar de mamar, não é? O homem não tem como prover o filho de algumas necessidades peculiares à mamãe. Peculiares à mamãe. Tá bom, queridos? Então, eu quero que vocês compreendam que um filho que traz vergonha vai fazer e causar muito mais sofrimento à mãe do que ao pai, não é? Tem alguns pais que são justiceiros, trouxe desonra para a família. Tem um pai que ele quer limpar a honra da família, porque para ele o nome é maior, é superior. Eu não estou falando de sociedades do Oriente, estou falando até de sociedades americanas. Eu acredito que vocês vão lembrar do Marvin Gaye, que fez uma música, a tradução livre seria Cura pelo Sexo, e o pai era pastor. E o pai ficou tão indignado porque essa música fez um sucesso enorme no mundo inteiro. Tudo que não presta, né, acaba extravasando. E o pai teve uma grave discussão com o filho. E eu acredito que todos aí que acompanharam esse episódio, o pai acaba assassinando esse cantor, não é? Então, queridos, o pai, ele vai lidar com relação à honra de uma maneira diferenciada da mãe. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei quantas já tiveram experiência como eu tive, não é? Eu fui visitar meus filhos, muitos dos meus filhos eram das ruas,
vieram da condição de infratores. Eu conheci meus filhos, muitos deles numa condição de rua, e alguns, claro, tiveram que ir para, na época era FEBEM, e eu tinha de ir lá visitar. Era horrível, não é, queridos? Porque tinha que passar por aquela entrevista íntima. Quem já passou sabe o que é isso. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquela fila para visitar os filhos, rarissimamente eu via um pai. Eu só via mães ali. E todas as mães, os filhos eram inocentes. Eles andavam em má companhia. O meu filho era o único que era má companhia. Que eu assumia. Eu achava que os filhos de todas aquelas mães tinham andado com o meu filho. Porque eu tinha certeza que o meu filho, ele estava ali por causa dos seus próprios pecados e delitos e escolhas. Mas todas as mães com quem eu conversava naquela malfadada fila, todos os filhos eram inocentes e tinham andado em má companhia, né? Que nem a mãe aí dessa tragédia malfadada que nós tivemos aí nessa escola de Suzano. Ela acha que o filho fez tudo isso porque sofreu bullying. O filho dela sofreu isso porque escolheu mal. Queridos, as pessoas quando morrem, elas não podem virar santas. Tá bom, amados do meu coração? É importante que você tenha esse entendimento. E a mãe também era viciada em drogas. Então, imagine, nossos filhos estão vivendo essas atrocidades lamentáveis nas nossas vidas e na vida de outras pessoas que serão vítimas dessa sociedade doente, enferma e maligna, perversa. Versículo 2. Os tesouros da perversidade de nada servem, mas a caridade salva da morte. Olha só, os tesouros da impiedade, na nossa tradução, para nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A palavra justiça aqui, na verdade, é mishpat, é trazer a clemência, trazer o suprimento para o necessitado. Trazer para aquele que necessita algum alento, trazer para aquele que precisa socorro, uma ação que aqui é traduzido como caridade. A gente não gosta de usar muito essa caridade, porque é usada de um modo tão mal intencionado aqui no Brasil. Mas essa bondade que nós praticamos da parte do Eterno sobre as vidas, elas têm um valor enorme, queridos, não é? Os tesouros acumulados através da perversidade não vão valer para nada no dia do Eterno. O perverso não vai ser capaz de redimir com a sua riqueza os seus pecados. Mas se alguém pega o seu dinheiro e dá em tzedakah, isso realmente vai ser levado em conta no dia do Eterno, porque para esse Olam essas coisas têm valor, para o Eterno não tem valor. Ele trata, queridos, toda a riqueza aqui desta terra como sendo algo iníquo, um vácuo. É importante que você tenha esse entendimento, como o Eterno vê os recursos. Ele vê os recursos desta terra como sendo de origem iníqua. Não é? É tão interessante isso, o modo que ele analisa, e ele pede que nós possamos fazer amigos nos céus. Fazer amigos no céu. E isso é impressionante, porque a ação dos malachim com relação à sua vida e à minha vida está baseado muito nessa tzedakah. Você sabia disso? Eu não sei de que modo isso é levado em conta, não é? Diante do nosso Pai que está no céu, mas os malachim, eles sabem, queridos, eles sabem aquilo que você pratica, aquilo que você coloca como uma oferta agradável ao Eterno para o socorro do necessitado. E isso tem um valor. Isso tem um valor enorme diante dele. É importante que você tenha esse entendimento.
E eu não estou achando a referência, queridos. Eu estou procurando a referência e não estou achando, né? Não sei o que deu na minha máquina depois da atualização e nós estamos com esse probleminha, não é? É importante, amados do meu coração, que todos nós sigamos aquilo que o Eterno tem colocado para mim e para você, para que nós possamos colher o bem. Nós não podemos ver aqui na terra os efeitos. Olha aqui, queridos, achei, funcionou. Lucas 16, versículo 9. Eu vos recomendo, Yeshua dizendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas aqui na terra faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Esses amigos, segundo a tradição judaica, são de dois tipos. Um deles é o grupo dos Malachim de Hashem, que virão no seu socorro por causa das suas muitas obras de misericórdia. Daniel, ele fala justamente, você vai lembrar disso, que Nabucodonosor possa livrar-se de uma determinação de mal que estava declarada sobre ele, fazendo obras de caridade, socorrendo ao necessitado, trazendo a mishpat para a terra. Mesmo assim, eu creio que ele não obedeceu a essa orientação. O outro grupo de amigos, queridos, são as pessoas que são beneficiadas. As pessoas que são socorridas na sua necessidade, servos de Hashem, socorridos verdadeiramente na hora que eles necessitam, eles vão elevar ações de graça sobre a sua vida. Você sabia disso? Você sabia disso? Você tem noção do que ocorre quando alguém que foi socorrido na terra e você é usado como malar de Hashem para socorrer a vida de alguém? E aí, queridos, essa ação de graça sobe diante do trono do Eterno? Isso é tremendo, queridos. O Eterno derrama sobre a sua vida bênçãos que você não pode compreender. Você não sabe a grandeza que está reservada. Se as pessoas soubessem disso, queridos, se as pessoas soubessem nisto, elas certamente agiriam diferente, usariam de um modo diferente os seus bens. Não é verdade, queridos? É muito importante que nós tenhamos entendimento. Eu tenho experimentado da benesse de Hashem sobre a minha vida em vários aspectos. E eu sei que muitas dessas obras são decorrentes dessa obediência. E eu estimulo você. Queridos, toda a sinagoga, ela tem a obrigação de socorrer aos necessitados, não é? Reconhecer quais são os necessitados e socorrê-los. E essas bênçãos acabam vendo... esse ministério todo acaba recebendo essa bênção que procede do trono de Hashem de modo maravilhoso. E eu espero e estimulo você a compreender essa grandeza. Que nós tenhamos sempre como socorrer ao necessitado, que nós tenhamos sempre como estar cumprindo esse mandamento e que nós possamos verdadeiramente ser recebidos nos céus pelos amigos que nós temos semeado neste mundo tenebroso. Amigos verdadeiros, viu, queridos? Não é só de boca, não é? A riqueza material pode algumas vezes ser útil, não é? Ela até aparece para muitas pessoas como sendo boa e solução de muitos problemas, mas ela pode ser muito mais maléfica ao homem do que benéfica. A riqueza ganha, então, através da perversidade, ela é inteiramente ineficaz. Ela vai trazer tormentos para a vida do seu possuidor e não vai conseguir andar em retidão. Tem o potencial de salvar uma pessoa, uma doação
feita com espírito quebrantado e sabendo que aqueles bens não pertencem a si próprio, mas aqueles que se apoderam das coisas desse mundo, não reconhecendo a autoridade de Hashem sobre as suas vidas, queridos, esse é o pior dos males. É o pior dos males. A gente achar que algo que nós temos é nosso e que nós não vamos prestar contas, queridos. Que nós não vamos prestar contas daqueles bens que foram confiados às nossas vidas. Eu realmente oro para que você tenha entendimento. Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é próprio, com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Nós somos chamados, queridos, a fazer isso. Tito 3,14, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não sejam infrutíferos. Isso é reconhecido diante do Eterno como fruto. Jacó, Tiago 2,15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também tal confiança, fé, emuná, se não tiver obras, por si mesma está morta. E nós temos de saber aqueles que são necessitados e aqueles também que entram em provas, viu, queridos? Há aqueles que entram em provas e estão passando por um período de repreensão do Eterno. É importante que você entenda e não retire, não remova a repreensão de alguém. Versículo 3, o Senhor não permitirá que a alma do justo fique faminta, mas a calamidade produzida pelos perversos será para si um abatimento. O Eterno não vai perceber. Olha, queridos, pega esse texto, coloca como uma promessa do Eterno diante dos dias que nós estamos por vivenciarmos. Queridos, eu vou recomendar para você mais uma vez aquele filme Um Ato de Coragem, não é? Quem assistiu aí também, eu recomendo para vocês aquele filme, O Menino que Criou o Vento, eu acho que é alguma coisa assim, não é? Me corrijam aí, vocês que estão me ouvindo, O Menino que Fez o Vento, é alguma coisa assim. Vale a pena, não é? São filmes verídicos, queridos, são filmes autênticos, são filmes que narram a história de épocas vividas, de pessoas, inclusive esse, O Menino que Fez o Vento, eu não sei se esse é o nome, um é O Ato de Liberdade e o outro, eu acho que eu não me lembro o nome do outro, minha filha está me escrevendo, Descobriu o Vento, obrigada, filha, né? Então, queridos, é muito importante que você possa se alimentar de experiências que outros viveram e que são importantes para você. Vamos orar. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. E nós pedimos a Ti, nos ajude a sermos aqueles que produzem bons frutos para o Teu nome. Nós não sejamos uma vergonha para o coração do Senhor como um Pai amoroso, mas o Senhor tem sido para a gente uma mãe também, Pai, por meio da Tua Ruach. Que nós possamos ser filhos que não te envergonhem, não te tragam tristeza e que escolhamos sempre o bem, para o louvor da Tua glória, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, queridos. Beijos aí, beijos. Lena, Marisa, Mariana, minha filha, Marileuza, Cássia, Juliane, todos aí. Paloma, beijos no coração, meu amor. Beijos no coração. Karine, Albanísio, a Milena me ouvindo. Dávila, Maria Cristina de Lamar Marinho, Fátima, Cris, você tá aí, Cris? Beijos no seu coração, meu amor. Oh, saudade, beijos no coração, Cris. A gente fala meio em código, né, Cris? Só a graça de Hashem.
Beijo no coração, Késia, João, Roberto, Eduardo e Daniela, Roberta Ferreira, Thelma Lemos, Aldenira, orando por você. Beijos no coração, Zumira Barbalho, a Rosélia Rosa agradece as orações, ela amanheceu sem dores, em nome de Yeshua. O Eterno guarde todos vocês. Queridos, eu estou muito grata. Eu estou muito grata. O Eterno nos tem feito bem. Baruch Hashem. Ele se apiedou de nós do altos céus e nos ouviu quando clamamos por socorro. Baruch Hashem. Queridos, é claro que a gente espera que ele faça isso. Mas quando ele faz... queridos, nós ficamos como quem sonha. Como é maravilhoso poder andar na vontade de Hashem. Eu convido a todos vocês a desfrutarem disso que eu tenho aprendido. Bendito seja Kadosh Baruch Hu. Cidinha Ambrósio, beijo no coração. Nosso querido Rosh Caio Carvalho, daqui a pouquinho está com vocês aí com o programa Halel. Eu quero exaltar mais uma vez o nome de Hashem. Eu quero bendizê-lo. Em todo tempo eu louvarei. Estará sempre nos meus lábios o seu louvor. Baruch Hashem. Bendito seja o nome de Adonai. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.